Eu vou te ensinar agora sobre todos os tipos de molde para que você faça as suas peles na medida exata de cada um dos seus clientes. Bom, aqui na frente eu tenho 3 tipos de molde, tá? Eu vou centralizar ele aqui para vocês. Bom, aqui na frente eu tenho 3 tipos de molde, tá? Eu tenho o molde P, ok? Olha só, é um molde onde tem uma fabricação para tipos de pele entre 16 de largura e 20 de comprimento. Então, o molde P, eu vou conseguir construir peças, tá? Com diversos modelos, diversos tamanhos, diversas formato, mas sempre visando uma peça 16 de largura por 20 de comprimento. Já o molde M, também vou construir em vários formatos, em regiões diferentes da cada cabeça do seu cliente, mas aqui com esse molde M, a gente vamos conseguir aí trabalhar com ele peças 20 de largura a 25 de comprimento. Já no molde G, que não é um molde G por largura, diferente aqui do ângulo do P e do M, cada um desses aqui, eles aumenta as circunferências laterais dele, conforme o tamanho. Aqui eu tenho um molde praticamente universal, tá? Serve para todos os tipos de tamanho de cabeça. Porém, a curvatura desse molde é diferenciado. Por isso que você vai aprender aqui a usar o molde para cada tipo de situação, ok? Já no molde G eu consigo fazer peças 30 por 35, 40, 50 centímetros, dependendo da cabeça inteira do seu cliente, você consegue utilizar o molde G, tá? Outra, o pessoal normalmente quando vai comercializar peças sem tirar medida correta do cliente, eles sempre vão comercializar as peças feita nesse tipo de cabeça aqui, tá? Então, esses outros moldes, tanto o P quanto o M, são moldes específicos para que você trabalhe com o seu cliente e leva para ele um produto personalizado. Essa é a ideia. Aqui, a gente já trabalha com formato universal. Deu para entender? Então, aqui nós temos 3 tipos de formato de molde. Bom, agora eu vou apresentar para vocês aqui 4 tipos de formato de cabeça, de ser humano, tá? De crânio, tá bom? Vamos falar agora de circunferência, tá? Lembrando vocês aqui, cada uma dessas cabeças tem um tamanho, tá, pessoal? Tem uma largura, tem um comprimento, tá? Então é muito importante que vocês comecem a identificar algumas questões ou alguns formatos nas cabeças que vocês vão estar trabalhando. Lembrando você que todo ser humano tem algo em comum, tá? Embora seja regiões diferentes, mas ele tem algo em comum. Aqui, essas 4 cabeças, ela tem algo em comum. E o algo em comum dela se chama ponto elevado. Então você precisa entender que cada uma dessas cabeças aqui, que estão representando um tipo de pessoa que vai sentar na sua cadeira, ela vai ter um ponto elevado. Se eu te mostrar essa aqui agora, você já está vendo que ela tem um ponto elevado. É óbvio, né? Aonde que é o ponto elevado dessa cliente aqui, Fábio? Olha aqui, se você olhar bem, já está mostrando para nós que o ponto elevado dela, tá vendo? Está na divisão de topo. Então aqui eu tenho uma divisão de topo. Olha só, pessoal. O ponto elevado dela está na divisão de topo. Então aqui eu já consegui identificar. Opa, essa cliente aqui eu preciso de um molde que me dá vamos dizer assim, um espaço elevado para que a peça encaixe perfeitamente. E aqui tem um grande problema. Eu também tenho que pensar que normalmente quando eu tenho o ponto elevado no meio, sempre a testa do meu cliente é mais achatada.
Então, possivelmente, regiões que podem me dar bolha, pode dar espaço, pode dar uma circunferência que não se encaixa perfeitamente, e ali começam os problemas a surgirem na sua cadeira, tá? Então é importante identificar isso para que você use o molde correto para não acontecer nenhum espaço aqui, ok? Bom, nessa cabeça número 2 aqui, eu já tenho pontos elevados, pontos. Por quê? Se você prestar bem atenção, olha aqui, pessoal, tanto lateral direita quanto lateral esquerda, ou lado 1, lado 2, vocês vão ver aqui, ó, pontos elevados, ó, em extremidades diferentes. A primeira, eu vi o ponto elevado no topo. Nessa cliente, eu já estou vendo aqui, ó, ponto elevado, olha só o triângulozinho, já entre as laterais. Então, você perceba que aqui, ó, eu tenho pontos elevados aqui. Normalmente, quando os pontos elevados estão para laterais, o topo, ele é achatado, percebe? Ó, achatadinho. A parte da frontal, testa frontal, a gente não tem muito problema com esse tipo de cliente, tá vendo? A gente vai correr problema na parte do redemoinho. O problema que você teve lá naquela cliente que é frontal, aqui você vai distribuir o problema para a parte da nuca. Então aqui em cima, aqui ó, no pezinho da nuca, pode acontecer que fica a peça fofa, não encosta na pele ou na raiz mesmo, né? Vamos colocar a raiz do cabelo, mas normalmente aqui na pele mesmo. Então você não consegue encostar a prótese com a pele, porque aqui vai sempre ficar um espaço folgado, tá? Vai ficar aquela bolha de ar, né? Não vai dar um encaixe, né? Tem umas manobras que a gente utiliza, depois vou explicar isso aí. Ok? Então, meu ponto elevado está nas laterais. Isso precisamos entender muito bem. Eu vou partir para a cabeça número 3. Hoje é uma cabeça que mais a gente encontra por aí, né? Olha só a diferença dessa aqui. O problema dessa aqui está onde, pessoal? Onde é o ponto elevado? Na nuca. Olha aqui, o ponto elevado está bem nítido para nós, né? Lembrando você, quando o meu ponto elevado é na nuca, a gente tem alguns problemas que essa cabeça acaba sendo toda quadrada, né? Então, você tem problema de ar aqui, lateral, um pouquinho da testa. É complicado isso aí, né, pai? Oh, meu Deus. Mas a gente estamos aqui para trazer a melhor solução para você e fazer essa peça encaixar da mais perfeita. Tá bom? Perfeição. Então, aqui você já descobriu que o ponto elevado desse cliente aqui é a parte da nuca. Então, eu tive um ponto elevado no topo, eu tive pontos elevados laterais, nas duas laterais, e agora eu tenho ponto elevado, olha pessoal, nuca. Já minha cliente, ou meu cliente número 3, é mais complicado de enxergar aí, Fábio, esse ponto elevado. Mas, se a gente seguir uma regra, eu já usei topo, lateral e nuca. Só falta o quê? Frontal, né? Então, óbvio que essa cliente vai ter um ponto elevado aonde? No frontal. Olha só isso aqui, pessoal. Parece não ver, né? Mas tá lá, ó. Isso aqui é um problema sério para quem fabrica prótese, viu? Por quê, Fábio? Porque aqui tudo vai encaixar perfeito. Só que aqui, quando você vai bater, ela vai querer ficar abrindo, soltando. Por quê? Não tem um encaixe, porque a peça nenhuma faz isso, né? Normalmente a peça faz uma curvinha. E aí, onde você coloca aqui, criou, olha só, folga. Essa folga vai entrar ar, vai entrar água, e aí vai saltar com muita facilidade. E no pior lugar que existe, né? Na frente do cliente, onde ele quer a maior naturalidade possível para as peças, tá? Esse módulo aqui, de uma forma até brincadeira aqui, dando risadinha e tal, mas é para descontrair mesmo e você prestar atenção e entender que quando você for fazer uma peça, começa a identificar os pontos elevados, pessoal. É muito importante. Por quê, Fábio? Quando você começa a identificar os pontos elevados, você começa a entender
Porque existe diversos tipos de molde. Então, você vai ter um molde exclusivo para cada cliente. Você viu que o G, eu vou conseguir trabalhar, pessoal, olha só, tantos com os pontos elevados laterais e a nossa maior problemática, olha aqui, com um ponto elevado frontal. Por quê? Tá vendo? Ele desenha perfeitinho e vai fazer um melhor encaixe nesses dois tipos de cabeça, tá? Já o meu molde M, tá? Você nem precisa falar muito, né? Só você colocar aqui os dois na lateral, você vai ver, ó, que ele vai desenhar perfeitamente as cabeças maiores. Embora é um molde M, mas o tamanho da peça é G, tá? Aqui você considera construir peças grandes, tá bom? A gente só coloca M por conta do tamanho do molde, ó. Tá vendo? P, M, G. É diferente de circunferências de peça, tá? Em circunferência de peça, aqui eu tô falando de um molde universal e aqui eu tô falando de peças maiores, peças menores. 16 por 20 e 20 por 25. Deu para entender? Então, tamanhos diferentes, PMG, circunferências, tá? Circunferências universal, que eu posso até utilizar em diversos tipos de modelos de cliente, e específicos para peças maiores, peças menores, termo de circunferência, tá? Então, o M, o molde M, a gente consegue fazer uma peça grande para uma cabeça grande, ok? E o nosso molde P, eu vou conseguir aqui, ó, trabalhar perfeitamente. Olha só, já até encaixou, né? Você viu que ele é mais fininho aqui, porque normalmente quando o ponto elevado é no topo, tudo é fininho, né? Tudo é curtinho, pequenininho, né? Então o molde P vai, ó, fechar perfeitamente. A parte de cima, ó, vai fechar perfeitamente. Tudo vai ficar bem encaixadinho, perfeitamente, tá? O mais importante de tudo isso, pessoal, é você saber utilizar o molde certo para fazer a pele correta para aplicar no cliente correto, ok? Espero que vocês possam ter aprendido perfeitamente sobre essa aula que eu te ensinei sobre moldes e sobre tipos e tamanhos de cabeça para fabricar suas peças.